30 bilhões de reais. É esse o montante que os brasileiros destinam todo mês às apostas online. O dado foi divulgado pelo Banco Central no começo de abril. As apostas esportivas foram liberadas no país em 2018, durante o governo Temer. Desde então, esse mercado cresceu tanto que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, incluiu o gasto com bets na pesquisa de orçamentos familiares. Se antigamente era preciso ir até um cassino ou bingo para jogar, agora as apostas estão disponíveis para todos o tempo todo pelo celular. E a publicidade é massiva. Influenciadores digitais e jogadores de futebol se tornaram garotos propaganda e casas de aposta passaram a patrocinar times. Um cenário que impacta não só a economia, mas também as relações sociais e a saúde mental dos apostadores. Será que falta conhecimento e educação financeira ou a própria maneira como o nosso cérebro funciona é terreno fértil para vício em jogos? Vivemos uma epidemia no Brasil? O BDF Entrevista de hoje trata desse tema complexo, que envolve psicologia, contexto social, marketing e muito, muito dinheiro. Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e para essa conversa sobre bets eu recebo aqui hoje Altair de Souza, pesquisador e psicólogo. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um prazer, uma honra discutir esse tema que é tão complicado hoje em dia, né? Na verdade, a questão não é complicada, mas os interesses são, né? Então, é uma pena que quando a gente estuda bets, eu já estudo esse tema há alguns anos, é óbvio a falta de conhecimento que os órgãos públicos têm no entendimento da gravidade dos efeitos dessa disseminação de bets que a gente tem no Brasil. É uma pena. Vamos tentar discutir um pouco sobre isso para tornar as pessoas mais conscientes desse efeito. Bom, dá para dizer então que a gente realmente está vivendo uma epidemia. Tem muitos fatores que indicam isso, né, Altair? Não tem dúvida nenhuma. Já tem dados históricos que isso já aconteceu em outros países. O Brasil não é o primeiro lugar. Na verdade, assim, a explicação, por que as pessoas viciam tanto em bet, né? Primeiro é separar os tipos de vício. O vício em bet é diferente do vício em substâncias, álcool, cocaína e tal. Porque quando você pensa em uma substância, é algo externo que afeta o seu cérebro com algum mecanismo, gerando um efeito de adição pela substância. O efeito do bet é um efeito comportamental. Então, a analogia que você pode fazer, por exemplo, para simplificar bastante, imagina um ratinho dentro de uma caixinha, né? E nessa caixinha tem um botão que ele aperta e ele vai ganhar comidinha. Só que ele não sabe, ele ignora completamente essa relação entre o botão e a comida. E aí você coloca ele na caixinha, ele vai começar a explorar. Ele vai tentar, chega uma hora que ele aperta e sai a comidinha, né? Com o tempo, ele vai perceber a relação de contiguidade entre a barra e a comida. E aí ele vai começar a ficar ali e pegar o máximo de comida até ele ficar saciado, né? É muito interessante quando você trabalha com esses tipos de experimento, né? Que quando você, depois de muita prática, quando você pega o ratinho, ele fica muito feliz. Né? Então, por quê? Porque aquele ambiente da caixa é um ambiente onde tudo é previsível para ele. Ele sabe que tudo aquilo que ele fizer vai ter um resultado. Então, comportamento para a gente, quando você faz um comportamento e recebe um reforço, é extremamente aditivo. Né? A bet tem exatamente essa característica. Ela é uma função de probabilidade, ela tem uma estatística, que no começo favorece mais a você, então você começa a ganhar, né? E aí você acha que é porque você está controlando alguma coisa, mas na verdade a programação é toda fora. Né? Como na caixinha do ratinho, a programação quem fez fui eu. O rato não controla a programação. Tanto é que quando eu tiro a ligação entre a barra e a comida, o rato fica desesperado. É a mesma coisa. Então eu acho que eu estou controlando, mas não estou. A programação é feita de fora, que eu não controlo. E aí, conforme você vai jogando, você ganha no começo, só que isso é adaptativo. Então a função de probabilidade vai mudando, a sua taxa de acerto vai diminuindo. E aí você vai tentar recuperar aquilo que você tinha no passado, usando um comportamento que a gente chama de comportamento supersticioso. Então as pessoas estão jogando lá, a cada 3 vezes que eu jogo eu ganho. Né? Ela não tem controle disso, ela não sabe a regra. E ela começa a criar esses tipos de estratégia supersticiosa. No jogo do tigrinho isso é mais fácil de reparar. Aí a pessoa consegue perceber, não é por minha causa. Né? Tipo, tem alguma coisa que eu não estou controlando. O problema hoje, não só o tigrinho, é bet de futebol. Bet de futebol, ainda mais a pessoa que gosta muito de futebol, acompanha os times e tal, é o mesmíssimo problema, só que a pessoa acha que tem mais controle. Porque eu sou corintiano roxo, eu vi todos os jogos do Corinthians, eu conheço a escalação desde o surgimento do Corinthians. Você não tem controle.
Então a pessoa cria, por exemplo, tem um negócio que é extremamente perverso dentro da bet de futebol. Você já ouviu falar? Chama multiplicador de odds. Não. É o seguinte, imagina lá, você aposta que o Corinthians vai ganhar o jogo, tá bom. Aí chega 30 minutos do segundo tempo, aparece uma odds dentro do jogo, que fala assim, se o Corinthians dos 30 até os 45 fizer um gol de escanteio, eu te dou 10 vezes mais, né? E aí o cara joga. E o problema, imagine, vamos chutar, que a probabilidade, porque o algoritmo tem os jogos passados do Corinthians, ele tem essa estimativa, você não tem. Por mais viciado que você seja, você não lembra, né? Então o que acontece? Imagina que a chance do Corinthians fazer um gol de escanteio dos 30 até os 45 é 3%. Vamos chutar, é menos que isso, tá? Mas vamos chutar que é 3%. Aí várias pessoas jogam, né? Coloca lá R$100. Tem o gaiato que ganha. Tem um jogo que o Corinthians faz o gol. E aí o cara apostou R$100, ganhou 1.000. Ele vai virar embaixador da bet. Eu, como dono da bet, eu sei que 3% das pessoas, em média, vão ganhar. E eu quero que elas ganhem, porque elas vão virar embaixadoras e cada uma delas vai trazer 10 pessoas que vão perder. Olha que interessante, né? É um mecanismo tão capcioso, porque quando a gente perde, é uma tristeza, mas quando você ganha, ainda mais associado a uma coisa que você gosta tanto, né? O corintiano roxo ali, acaba contribuindo para a pessoa ficar presa, então. E fica presa, e aí o pior disso é que e aí a gente vem em protocolos de tratamento contra vício em jogo, né? A pessoa vai criar um pareamento entre o jogo e o jogo da bet e o futebol, né? Então, você só ver o jogo, só jogar a bet não é tão legal, o negócio são os dois juntos. Quando você já cai no vício, a primeira coisa que você tem que parar de jogar a bet, né? Só que você não vai conseguir desconectar do jogo, o jogo não vai ser tão mais legal. E todas essas bets estão nas camisas dos jogadores, praticamente todos os times são apoiados por essas bets, então é um problema bem grave. E aí eu fico pensando também em outra questão, Altair, que é o seguinte, qual que é a diferença pra gente quando a gente está diante de algo que é entretenimento e quando a gente acha que aquilo é um investimento, porque as bets são vendidas como investimento, a gente já teve essa discussão em vários âmbitos, né, com vários analistas. Como que acontece? Como que a nossa cabeça interpreta essas duas coisas que são tão diferentes, mas estão sendo colocadas como a mesma coisa? Então, vou te contar uma pesquisa que a gente fez ano passado, 2 anos atrás, depois repetiu ano passado para esse ano, com a Ambima, né, que é ligado à Associação dos Bancos do Brasil. A gente fez uma pesquisa, uma amostragem representativa do Brasil, e a gente aplicou um questionário de várias coisas. E aí, eu vou fazer com você, tá? A gente não combinou antes, mas vou fazer com você o experimento. Que é assim, imagina que eu pergunto o seu salário, tá? E vamos imaginar que você ganha R$1.000, tá bom? Aí eu vou chegar para você e vou falar assim, olha, você ganha R$1.000 todo mês, você vai me dar R$1.000 agora e eu vou te devolver daqui a 1 ano. Quanto você aceitaria receber daqui a 1 ano para aceitar me dar R$1.000 agora? Olha, pelo menos 5 vezes mais. Muito bem, foi exatamente a média do brasileiro. Então, muito bem, então ele validou, que beleza. Então, o que acontece? Por exemplo, se você pega, a gente perguntou para pessoas de todas as faixas etárias, né, e de todas as faixas de renda. A menor faixa de renda que a gente tem são pessoas que ganham até R$650, que é o Bolsa Família. Então, por exemplo, essas pessoas, você aceita me dar R$650 hoje, eu vou te devolver daqui a 1 ano, quanto você aceitaria receber de volta? 5 vezes mais. Elas queriam lá em torno de R$3.000, né? Então, isso é validado por vários modelos psicofísicos, né? Que vem desde o Kahneman e o Tversky, que ganharam o Prêmio Nobel em 2002, com teorias de decisão sobre isso, né? Mostrando que a gente tem uma insensibilidade ao tempo e uma insensibilidade aos ganhos. Então, por exemplo, quando você está num contexto de ganho, né, você não tem nada e eu te dou R$10, você fica feliz. Só que se você já tem R$100 e eu te dou mais 10, a felicidade não é tão grande. Ela dá uma saturada por causa do montante. O problema no ganho faz todo sentido, o problema é na perda. Você não tem nada, eu tiro de você R$10, você fica triste. Só que se você já perdeu 1.000 e eu te tiro mais 10, a perda não é tão grande. Então imagina que você está lá devendo as roupas já e aparece um crédito consignado. Você pega, né? E aí no caso desse experimento, em geral o brasileiro, e aí varia conforme o país. Tem países que pedem menos, tem países que pedem mais. Então no Brasil foi exatamente a sua resposta. As pessoas pedem 5 vezes mais em 1 ano e coisa de 18, 19 vezes mais em 10 anos, tá? Pensa uma aplicação financeira que dá 500% de lucro em 1 ano. Se você juntar tráfico de drogas, mulheres, armas, pessoas, órgãos, tudo, não dá 500% por ano. Então isso mostra a nossa insensibilidade basal à perda, né? Pensa uma renda fixa. Se você tem lá R$1.000 e coloca numa renda fixa, num ano muito bom vai dar 8%, né? Poxa, eu vou esperar 1 ano para ganhar 80 conto de 1.000? É mais fácil a bet.
a Bet tem exatamente esse marketing, assim, que faz você acreditar, porque você distorce o tempo, faz você acreditar que vale a pena jogar. E aí você começa a jogar, começa a perder, e aí quanto mais você perde, mais vale a pena jogar para recuperar a perda, e aí é o dado que a gente tem. A gente tem mais ou menos 4 milhões de pessoas, com base na estimativa que a gente estabeleceu para esse ano, 4 milhões de pessoas têm já, hoje, risco em jogo por conta do Bet. 4 milhões, tá? Desses 4 milhões, 47% está atualmente com dívidas, né? E 52% desses 4 milhões continuam jogando na Bet para amortizar perdas que eles já tiveram. É colocar o peixe na boca do gato, né? Então essas pessoas vão indo embora, essas pessoas têm famílias, têm conhecidos, você consegue imaginar o efeito em cadeia. Então hoje, todos nós, inclusive eu e você e todo mundo que está assistindo, todos nós já conhecemos uma pessoa, pelo menos, que tem vício patológico em bet, seja em futebol, seja em tigrinho. Tem pessoas com mais propensão a ter vício em bets? Então, em drogas, sim. Então, você pensa cigarro, cocaína e tal, tem até marcador genético, algum tipo de receptor. Para jogo, não. Para jogo, não. Assim, a gente não tem marcador biológico, uma causa material. Tem muita coisa ligada ao contexto social. Então, por exemplo, isso é um dado bem consolidado em vários países. Então, países com maior desigualdade, né, de renda, as pessoas ficam mais viciadas em jogo. Exatamente por quê? Porque como a desigualdade é grande, o ambiente é incerto. Então a pessoa... E aí, a incerteza do ambiente faz com que a gente distorça o tempo. Então, por exemplo, o que você prefere? Ganhar R$100 agora ou R$200 daqui a uma semana, né? Geralmente a gente faz a escolha de ganhar R$100 agora. Isso. Normalmente a gente é mais imediatista, né? Mas para algumas pessoas, esperar uma semana para pegar o dobro, vale a pena, né? Mas tem pessoas que têm um ambiente com tanta variabilidade que ela gostaria de esperar uma semana, mas ela acha que vai perder e não vai dar tempo, né? Uhum. Então, o autocontrole, esse é o atributo psicológico, né? O autocontrole é a capacidade de você esperar para ter um ganho maior no futuro, frente a um ganho menor agora, né? Autocontrole é treinável, não é genético. É uma coisa treinável que depende em parte do organismo, do indivíduo, mas depende muito mais do contexto. Então, por exemplo, se você teve uma família desfavorecida, né, com muitas dificuldades de renda quando você era criança, você vai ter uma marca de falta de autocontrole. Isso vai dar trabalho quando você for adulto. Você fica mais suscetível ao bet. Então as pessoas ficam achando que é uma coisa genética. Não é, é puramente ambiental. E olha, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, Altair, porque num contexto em que as bets estão na TV aberta, nos jogos de futebol e nas redes sociais, fica muito difícil resistir a tudo isso. E falando especificamente das redes sociais, os influenciadores digitais que estão aí na vida de tanta gente têm ganhado muito dinheiro para divulgar esses jogos de azar. No início do ano, uma reportagem publicada pela revista Piauí revelou as quantias recebidas por influenciadores digitais para divulgar sites de aposta. Os números impressionam. O influenciador Carlinhos Maia recebe R$40 milhões por ano para fazer propaganda da casa de apostas Blaze. A influenciadora Virgínia, que tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram, também é garota propaganda da plataforma. Antes, ela tinha um contrato com a Esporte da Sorte. Segundo a investigação dos jornalistas da Piauí, ela divulgava a plataforma nas suas redes sociais com um link de acesso. E aí, ela recebia 30% de tudo que os usuários que tinham entrado por esse link perdiam nas apostas. O modelo de remuneração é chamado de cachê da desgraça alheia. A influenciadora nega que seu contrato tenha sido feito nesses termos. Mesmo assim, a matéria jogou luz sobre um aspecto crucial da pandemia de vício em jogos: o papel dos influenciadores digitais e da propaganda enganosa. A questão foi parar na CPI das bets no Senado. A própria Virgínia foi chamada a depor, mas em vez de ser confrontada, a influencer foi bajulada pelos parlamentares. Alguns chegaram a tirar foto com a celebridade, material que foi parar nas redes sociais. Se nem os legisladores parecem resistir ao carisma da influenciadora, qual impacto esse tipo de propaganda tem na população em geral? Pois é, justamente essa pergunta que a gente quer responder agora, Altair. Qual que é a culpa, vamos dizer assim, a responsabilidade desses influenciadores digitais, ainda mais pensando nessa relação de proximidade que a gente cria? A gente sabe que a gente não é próximo dessas pessoas, mas o fato dela estar ali tão próxima da gente no nosso celular, dentro da nossa casa, dá essa impressão de que a gente é próximo e que eles podem trazer coisas boas, assim, né, para a nossa vida. Qual que é a relação de tudo isso com essa epidemia? Tem um nome
próprio bonitinho para isso que chama relação parasocial. Relação parasocial, por exemplo, começou sendo estudado quando a gente pensa em ator de cinema, cantor, sabe? Os cantores que você gosta, os artistas. E aí você imagina um cantor ou um ator que você gosta muito, né? E aí você até segue a pessoa, sabe? Vê o que ela tá fazendo, aqueles sites de fofoca, aquela coisa toda. E aí você começa a se identificar com algumas coisas até da pessoa, né? E aí tem graus de relação parasocial. Quando você pensa, sei lá, um ator global, alguma coisa assim, né? No passado, quando não tinha internet, ou a internet era restrita, né? Não tinha redes sociais, na verdade, a gente tinha uma relação parasocial muito distante. É o ator da Globo, né? Então é muito distante, muitas pessoas tinham. Agora, como você tem a figura do influencer, é uma coisa muito mais atômica, atomizada, sabe? Então, eu tenho um influencer que, na verdade, assim, ele tem 1 milhão de seguidores, só que, por exemplo, você pode seguir alguém com 1 milhão e eu não sigo. Exatamente. É uma bolha completamente diferente. E aí, esse influencer é muito parecido, todos os 1 milhão de pessoas são muito parecidas com você mesmo também. Então, eles geram um senso de comunidade entre eles. Então, não é a gente vendo a novela que tem um ator global, né? É eu conversando com você no grupo do WhatsApp, que todos nós somos fãs dessa pessoa. Então, muitas vezes, o influencer, ele é o catalisador de uma relação midiática que, na verdade, ela é religiosa. É a mesma estrutura de uma religião, sabe? As pessoas conclamam dos mesmos sacramentos, dos mesmos objetivos, né? Dos mesmos interesses. E como é uma coisa muito mais particularizada, fica muito mais forte. Então chega um ponto que os grupos são tão organizados, grupos de fã de K-pop, grupos de fã de qualquer coisa desses influencers quaisquer, o grupo se torna tão forte que o influencer fica irrelevante. Ele só precisa estar ali, né? E aí pode ser uma pessoa completamente sonsa, né? Mas o grupo muitos desses influencers têm milhões de seguidores, com interesses individuais que são partilhados aqui. Então, por exemplo, a gente faz parte do mesmo fã-clube, né? O ator ou a atriz, tanto faz. O que importa é que a gente continua mantendo contato. E a gente mantém contato por causa dele. E eles sabem disso. E aí a minha questão é, qual que é a responsabilidade mesmo desses influenciadores em tudo isso? Como que a gente pode responsabilizar? Porque eles estão ganhando muito dinheiro nessa história toda, como a gente falou, cachê da desgraça alheia, ou seja, você sabe que para você ganhar alguém tem que perder. E são pessoas que já têm um ganho grande, né? Como responsabilizar? Sim, então, uma coisa importante é assim, pensar que não existe alguém que chega nesse ponto, né, de organização, porque a pessoa vira uma mídia, né? E aí tem grupos de pessoas por trás para organizar. Não existe nenhum exemplo de uma pessoa que chegou nesse ponto e é inocente. Assim, que eu não sabia. Sabia sim. Você assinou um contrato, nem que você não leia o contrato, tem um departamento jurídico, você assinou uma cláusula, por que você não leu o contrato? Por mais coió que você seja, sabe? Então, assim, nenhuma desses influencers, sobretudo os maiores, Carlinhos Maia, é inocente. Não é. Tem culpa no cartório, tem que ser responsabilizado. Da mesma forma, por exemplo, a gente dá para fazer uma analogia. Imagina que a Philip Morris, né, resolveu quebrar a lei e pagou para a Globo colocar uma propaganda de cigarro no horário nobre, por exemplo. É nesse nível. Tipo, vai ter uma multa e tem que ser assim, tem que ter esse compliance, sabe? A questão é que a gente não tem jurisprudências para isso e não tem regulação para isso ainda, né? E no caso da Bet é muito pior, porque muita gente fica... E aí eu sou bem poucas ideias em relação a isso, tá? Não só pelas minhas pesquisas. Bet não é uma coisa que tem que ser regulada. Ela tem que ser proibida, tá? Você lembra nos anos 2000, que, pelo menos aqui em São Paulo, foi liberado o bingo? Lembra uma época? E aí tinha caravana de veinho e veinha que ia lá deixar as economias da vida lá. Isso aconteceu durante um ano e pouco, e depois cancelaram, né? Bloquearam, impediram o bingo de novo. Por quê? Porque estava acabando com a vida das famílias. O bet é muito pior, né? Porque é uma escala muito maior. E tem uma questão também que inclusive falando nesse caso dos influenciadores, que eles falam de livre-arbítrio, né? Olha, eu falei das implicações, eu disse que é para maior de 18 anos, eu falei para você ter responsabilidade. Então as pessoas são adultas, elas sabem, então eu posso fazer essa propaganda, mas não é bem por aí. O livre-arbítrio não é exatamente uma realidade. Não, esse é um raciocínio quase infantil, sabe? Então, assim, na psicologia a gente tem um conceito, que é o conceito de liberdade. Liberdade é a capacidade de você controlar aquilo que te controla. Isso é liberdade, tá? A gente não é onipotente. Então, como nós individualmente não somos onipotentes, eu não tenho controle daquilo que me controla. Eu não conheço todas as regras da economia, sociais que me controlam. Eu não conheço. Eu não tenho memória para isso, eu não tenho capacidade cognitiva de dar conta disso. Então, não é questão assim que eu não me sinto livre. Você pode se sentir livre exatamente porque você não entende as regras, né? Aleatoriedade, por exemplo, a definição de algo aleatório. Aleatoriedade
é o estado de ignorância do agente sobre o processo gerador de eventos que o controla. Eu vou fazer mais um experimento com você, a gente não combinou. Mas, por exemplo, eu vou falar um número com 6 dígitos, tá? 14, 92, 95. 14, 92, 95. Esse número é aleatório? Me parece que sim. 14, 92, 95, certo? Parece aleatório, certo? Se eu perguntar para qualquer pessoa, parece que é aleatório, tá? Você aprendeu na escola, com certeza, que se você pega qualquer círculo, pega o perímetro e divide pelo diâmetro, dá π. Tá? Eu não sou muito boa de matemática, mas vou confiar no que você lembra do número do π, né? Aí lá. quanto que é π? Π é 3,141595. Então, por exemplo, quando eu te dou a regra, que é o número π, e é sempre o mesmo, você sabe, não é aleatório. Mas quando eu não te digo, você não sabe. Então, onde está a aleatoriedade? Não está na natureza, está em você. Porque você não conhece o processo gerador das coisas. Então, e eu sempre falo assim, a grande receita para você não cair num golpe é você achar que sempre vai cair. Sabe? Então, eu até brinco quando eu dou aula na psicologia, na medicina e tal, que assim, você tem que aceitar que você sempre pode ser otário, sabe? E isso entra numa outra questão também, Altair, que muitas pessoas acabam piorando a sua situação nos vícios porque elas se sentem envergonhadas de perceber que caiu naquilo. Como que isso aconteceu comigo? Então, talvez seja essa resposta, a gente entender que todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Incluindo eu e você. Incluindo eu e você. Mesmo que você tenha parentes próximos, assim, que caíram no jogo, alguma coisa, você sempre pode estar suscetível, sabe? Então, porque, de novo, você vai criar estratégias para explicar o seu comportamento. E muitas vezes seu comportamento não tem uma explicação próxima. Então, por exemplo, eu tô lá no bet, eu ganhei uma vez porque eu estava usando minha cueca da sorte. Aí eu acredito que é por causa da cueca da sorte. Pronto, eu já criei uma paridade. Para eu abrir mão dessa regra, nossa, eu vou ter que ter perdido muito. Agora, voltando a falar dessa questão da CPI, né, que mobilizou muita gente, você acompanhou? O que você achou de todo esse espetáculo e será que isso vai levar a gente para algum lugar bom em relação a isso? Eu gostei dessa palavra, foi um espetáculo. Foi claramente um teatro, assim, porque, de novo, a legislação das bets começou em 2018, no governo Temer. Eu tenho algum contato com o pessoal técnico da área. O pessoal técnico já dizia, não faz. Não libera, porque a gente já tem décadas. Assim, não sabia nada. Claro que sabia, sabe? A gente tem décadas, desde até onde eu consigo lembrar, desde os anos 30, né, com cassino real. Né? Assim, por exemplo, para você cassino vicia? Cassino real? Vicia. Só que você tem que ir lá, ele é físico, ir lá jogar com as moedinhas e tal, né? O que você está colocando no cassino está pulando no seu celular. Aí é muito difícil ter resistência à persuasão disso, né? E aí, assim, a gente já sabia há décadas que não é para ser liberado, já tem exemplos em outros países. Então, por exemplo, tem um estudo, 4 anos atrás, foi feito um estudo em Gana, né? Imagina, na cidade mais populosa de Gana, você faz um ponto de fluxo, bota uma pessoa lá, as pessoas vão passando, você para aleatoriamente as pessoas e pergunta idade, sexo, renda e se você joga bet ou não, tá? Só essas 4 perguntas. 40% da população joga. É muita coisa. 5 anos atrás. Complicado, né? E a economia de vários países da África acabou. A gente já tem informações sobre isso, de evasão de divisa exatamente por causa de bet. Hoje em dia, a incidência de pessoas jogando está diminuindo. Mas não é porque elas estão melhorando, porque não tem mais dinheiro. Você percebe como é complicado? É muito complicado. E aí tem outra questão que muitos analistas têm apontado. Esses jogos, eles são atraentes também para as crianças. Se o adulto já tem essa dificuldade de autocontrole, como você explicou pra gente, como que fica a criança no meio disso tudo? Então, tem uma coisa pior, eu tenho certeza que não está na sua pauta, que é loot box. Já ouviu falar? Não. Então, exatamente. Loot box, assim, não tem legislação nenhuma no Brasil. O único país que fez razoavelmente bem é a Holanda. Loot box é assim, você não deve jogar videogame, mas assim, para quem joga videogame deve saber, tá? Principalmente FIFA, que é um jogo de futebol, a rigor é inofensivo, Counter-Strike, tem vários jogos que tem esse... não chama de cassino, mas é loot box mesmo. Então, por exemplo... Eu tô jogando FIFA e eu quero comprar o jogador, eu quero comprar o Pelé, né? Aí se por exemplo, o Pelé custa R$10 para eu autorizar ele a jogar, autorizar a entrada dele no meu jogo, no meu game. Se eu tiver R$10 e pagar, tudo bem. Só que não é assim que funciona. Eu quero o Pelé. Eu pago R$10, eu compro um cartão com uma probabilidade de sair o Pelé. É uma bet, né? E aí tem muitos canais no YouTube, monetizados, então, na Twitch e tal, que é assim, é tudo adolescente, né? Desculpa, né? Qual a definição de adolescência? A fase que tudo faz sentido porque você é um otário, né? Então o que acontece os moleques adolescentes? Eles compram um montão de cartas, eles pegam R$1.000 de carta e compram.
E aí eles abrem uma live e ficam abrindo as cartas. Ah, vai sair tal jogador e tal. E eles ficam torcendo. Quando sai, viraliza, faz corte, divulga por aí. E aí eles ganham superchat, né? E aí vai gerando um negócio, é um cassino. Você fica vendo os outros jogando e aí fica com vontade de jogar também. E aí tem um trabalho que foi feito na Holanda, acompanhando crianças dos 10 aos 14, 15 anos, no FIFA, né? Mostrando assim que as crianças que jogavam muito FIFA com esse loot box, dos 10 aos 14 anos, tiveram diminuição da área do cérebro relacionada com autocontrole. Vai virar a melhor isca para o bet depois. Ou seja, essas pessoas já estão agora se vulnerabilizando para serem viciados no futuro. Né? E regulação zero. Esse que é o problema. Pois é, a gente vai entrar nesse assunto da regulação daqui a pouco, mas agora eu quero falar de um assunto que você adiantou um pouquinho ali no começo da entrevista, que é um outro fator que acaba vulnerabilizando muito as pessoas para as bets, a precarização do trabalho. O Brasil tem hoje uma das menores taxas de desemprego da história, segundo o IBGE. O dado é positivo, mas não significa um grande salto na qualidade de vida do trabalhador. Quase 4 em cada 10 brasileiros ocupados estão na informalidade, sem direitos, sem garantias. Esses trabalhadores enfrentam metas irrealizáveis, jornadas irregulares e pressão constante dos aplicativos e algoritmos. No fim das contas, a renda continua baixa, o custo de vida alto e a incerteza permanente. Só em 2024, mais de 470 mil trabalhadores foram afastados por transtornos como ansiedade e depressão, segundo dados do INSS. Em meio a tanta pressão e falta de perspectiva, muita gente acaba buscando outras saídas, caminhos para completar a renda, pagar as contas ou aliviar o peso do dia a dia. Um cenário perfeito para as bets. Não tem como não falar desse contexto social que a gente conversou um pouco no começo, né, Altair? Como você tem visto, assim, no seu dia a dia, esse impacto da precarização do trabalho, desse contexto social que a gente está vivendo, econômico, para o aumento e fortalecimento dos vícios? O principal efeito da precarização do trabalho é a incerteza sobre o futuro. E isso distorce, como eu dito anteriormente, distorce a nossa percepção de tempo. E aí um ganho que é no futuro parece muito menor no presente. Então, por exemplo, se você for ganhar R$100 daqui a uma semana, hoje não vale R$100, vale menos, porque tem que esperar o tempo passar. Quanto mais perto de uma semana, mais aqueles R$100 vão valer R$100. Né? E a gente já tem funções que descrevem isso. Né? É uma função chamada função de decaimento hiperbólico. Então, R$100 daqui a uma semana vai ter uma queda hoje. Dependendo da sua história de vida, essa queda é maior ou menor. Então, por exemplo, para você, R$100 daqui a uma semana, hoje vale R$50. Para mim pode valer 20. Né? E, de novo, isso não é relacionado com a pessoa, isso é relacionado com a aprendizagem da vida da pessoa. Então, por exemplo, tem estudos em vários países que você tira quanto que é esse decaimento médio. Né? E isso é correlacionado com o grau de inequidade do país. Então, por exemplo, você pega um país, tem um estudo na África também. Você pega um certo país da África, eu acho que era Nigéria. Você pega um país da África e calcula essa curva de decaimento médio da população. Então, R$100 daqui a uma semana, hoje vale 50. Né? E aí você começa a fazer políticas públicas de redução da desigualdade. As pessoas começam a perceber como 60, 70, em média. Ou seja, elas aguentam mais esperar, elas fazem mais planejamento. E aí tem um ponto muito importante. O povo, sobretudo da economia, que estuda pouco psicologia econômica em geral, fala assim, a grande solução é ensinar educação financeira para as pessoas. Não adianta. Tanto é que você tem até um trabalho com funcionários de banco viciados em bet. Né? E o que é muito pior, uma coisa que você comentou, que é essa coisa do estigma, né? Poxa, eu sou funcionário de banco, eu conheço todos os mecanismos financeiros e ainda sou viciado em bet de futebol. Dá mais vergonha ainda, a pessoa se esconde mais ainda e se afunda mais. Se isola, porque também o apoio social é fundamental para a gente sair dessas situações. Exatamente. Essa é uma das principais coisas. Assim, a identificação do problema não é automática, leva um tempo. E depois, para você voltar, uma das maiores condições é o suporte social. Agora, Altair, como que a gente identifica o vício? Quais são os sinais que tem que ter o alerta para a gente saber que começou a jogar, não está ficando legal? Qual o sinal de alerta? E de novo, é diferente de drogas, né? Porque, por exemplo, você conhece alguém que todo dia fica dando PT porque fica bebendo demais. Você consegue ver, né? Então você consegue conversar. O jogo é mais insidioso, porque ou você joga com a galera, né? E aí é muito difícil de discriminar, ou você joga sozinho, né?
E aí a ideia assim, a pessoa, como eu disse anteriormente, liberdade é a capacidade de você controlar aquilo que te controla, né? Então você começar o seu automonitoramento. Então, o ideal é não jogar, né? Então, de novo, assim, acabar com propaganda zero, acabar com o futebol com isso, com esses negócios aí. A primeira coisa, igual cigarro, né? Quanto mais propaganda, menos percepção de risco você tem. Mais naturalizado. Mesmo que você não jogue, você vai achar mais natural jogar. E aí pode ser que um dia você comece e aí já era, tá? Mas do ponto de vista individual, supondo que a propaganda já foi abolida, né? O indivíduo tem que começar a perceber primeiro o quanto tempo ele leva jogando. Então, sei lá, um mês atrás eu passava meia hora jogando. Agora eu passo 3 horas. Né? Percebeu o aumento do tempo. Proporcionalmente, com o aumento do tempo, vai ter um aumento do custo. Eu vou começar a gastar mais. Essa é a segunda fase. Poxa, eu estou gastando, sei lá, R$1.000 por mês no jogo. Né? Mesmo que eu ganhe bem, mas você vê que o montante está aumentando. A terceira fase é quando entra já na dependência comportamental. Então, primeiro você percebe a quantidade de tempo que você joga, que vai aumentando. Depois a quantidade de dinheiro. E depois você vai ver a dependência comportamental. O que é isso? Quando você não está jogando, você pensa no jogo. Ou antes de dormir você pensa no jogo, você sonha sobre o jogo, né? Ou alguma coisa que apareceu na TV liga com o jogo. Ou seja, você está cada vez mais passando o tempo ali. E aí juntando essas 3 coisas, vai começar o vício. E aí você vai começar a pegar dinheiro de outros lugares. Aquela pessoa que nunca te pediu dinheiro emprestado te pede R$50, sabe? E aí você vê até de fora, né? Você vê certas mudanças comportamentais no indivíduo e tal. Mas no caso do jogo, como as pessoas conseguem disfarçar bem, só não disfarça quando tá dando muito ruim, né? Em geral é uma coisa que você tem que conversar sobre e monitorar. E começando pelo próprio indivíduo, ele tem que se monitorar e perceber, poxa, eu acho que eu passei do ponto, sabe? Isso exige muita coragem, sabe? Isso exige essa coragem. Por isso que as pessoas seguram muito até começar a estar com dívida. Tem casos, por exemplo, e aí infelizmente, né? A gente tem vários casos, a incidência de suicídio aumentou muito, né? De 2 anos para cá, e uma boa parte é por causa de dívida financeira, e aí você vai ver as causas, tem a ver com o bet também. Né? Assassinato por causa de dívida com agiota, coisas do tipo, também acontece bastante. Né? E perda de relações familiares. Ainda a gente não tem a estimativa consolidada, mas em coisa de 3, 4% dos divórcios do último ano é por causa de problemas ligados a jogo compulsivo. Ou seja, os impactos já estão aí e Já. aproveito para a gente justamente entrar no próximo tema, que é a regulação. O Altair já contou um pouquinho para a gente que ele acredita que o caminho é proibir. Mas vamos entender como está a regulação hoje e o que, enfim, quais os impactos isso já tem causado? Em 2025, o mercado de apostas esportivas no Brasil passou a funcionar com novas regras. Agora só pode operar quem tem autorização do Ministério da Fazenda. As empresas precisam ter sede no Brasil, domínio .bet.br, sistemas certificados e atendimento ao cliente. Também vão ter que seguir regras para publicidade e prevenção à lavagem de dinheiro. A promessa é ter mais controle, mais segurança e menos abusos. A fiscalização é feita pela Secretaria de Prêmios e Apostas, também ligada à Fazenda. Na prática, a regulamentação encontra um país já transformado pela lógica das apostas online, com a publicidade onipresente, o endividamento em alta e o jogo integrado à rotina de milhões de brasileiros. Depois de anos de crescimento sem freio, resta saber se as novas regras vão ser capazes de conter os danos ou se o estrago já foi feito. Pois é, eu jogo justamente essa pergunta para você, Altair. O estrago já está feito? Já. Assim, não tem nem o que ser dito. Já. Se a gente abolir as bets hoje, a gente já vai ter um gasto vultoso para poder amortizar as perdas, seja por impacto em serviço de saúde, mesmo impacto humano, né, de perda de pessoas ou de comprometimento de saúde mental de pessoas. A gente já tem uma perda incalculável. A metáfora que eu faço é a metáfora do tsunami. Quando vai começar um tsunami, né, você tem uma ressaca de água, então a água é puxada, de repente vem aquela onda gigante. A gente está no finalzinho dessa ressaca. Para o ano que vem vai vir uma onda, e um dado interessante, né? Só em 2024, não está nem contando esse ano, foi evadido de divisas por conta de bet, porque o dinheiro em geral vai para fora do Brasil. 108 bilhões de reais. 108 bilhões. Aí vem o pessoal falar, mas bet paga imposto. Né? Sabe quanto a gente recebeu de imposto? 1,8 bi. Eu acho que a conta não fecha, né? Não precisa de muita matemática para ver que não fecha.
Então, assim, eu advogo firmemente, assim, que tem que ter eu nem gostaria de chamar de regulação, mas no mínimo a mesma regulação do cigarro. Sem propaganda, zero, internet, nada, né? Novela, time de futebol. Eu confesso que eu nunca gostei muito de futebol. Hoje eu tenho ojeriza de futebol mesmo. Porque pra mim é muito triste ver a galera assim, aquele vendo jogo lá, tomando cerveja, ou o que quer que seja, comendo alguma coisinha e jogando a bet ao mesmo tempo. Sabe? Uma coisa tão brasileira, tão cultural, colocar essa desgraça de bet junto, acaba com a experiência subjetiva das pessoas e aquela pessoa que gosta de futebol, quando ela é viciada em bet, dos protocolos de tratamento, a primeira coisa é parar com a bet e parar com o que é associado. Mesma coisa com o alcoolismo, né? Você tem que parar de beber? Para de ir no bar. Poxa, mas eu gosto de ir no bar, mas eu não consigo, né? E o jogo é a mesma coisa. Pois é, e aparentemente, a princípio, um hábito saudável, que é Sim. acompanhar um jogo de futebol, um entretenimento, acaba sendo retirado da vida da pessoa por causa disso. E pior que isso, porque a pessoa ver o jogo e jogar a bet são duas satisfações somadas. Mesmo que a pessoa pare de jogar a bet, a satisfação com o jogo nunca mais vai ser a mesma. Então ela está abrindo mão de uma coisa que dá satisfação para ela a troco de nada, a troco de uma perda e dando dinheiro para outras pessoas, a custa de uma coisa fraudulenta mesmo, é muito, muito grave, sabe? Agora, sobre essa regulação, Altair, bom, ela não chegou então no ponto que a gente precisa. Está muito longe. E aí eu dou um exemplo. Vamos criar uma bet aqui, rapidinho. Imagina uma moeda, a moeda pode dar cara ou coroa, certo? A moeda é a bet. Tá bom? Aí imagina que eu pego a moeda e joguei 10 vezes. Aí eu vou chamar a cara de 1 e o coroa de 0. Tudo bem? Cara 1, coroa 0. Aí se eu jogo 10 vezes, não é uma combinação de zeros e uns? Sim. Pode dar 1, 0, tem várias combinações. Aí eu vou ganhar na bet se eu tiver 7 caras. Das 10 jogadas, ser 7 caras. Então tem que ter qualquer combinação que tenha 7 uns e 3 zeros. Tá? Aí eu vou ter todas essas combinações que tem 7 uns e 3 zeros dividido pelo total. Né? Isso seria minha bet. Aí tem uma distribuição de probabilidade por trás disso, que se eu supor que as jogadas são independentes, é chamado distribuição binomial. E tem uma equação, nk, p elevado a n, 1 menos p, n menos k. Aí, se for fazer um mínimo de regulação, seria assim, eu tenho o meu tigrinho é uma moeda, e a função de probabilidade é essa, binomial. Né? E aí tem que ter o p da probabilidade. Aí o meu p vai ser 60%. Então 60% eu ganho, 40% você. Não, é muito. A banca está ganhando muito, coloca 51, né? Porque como muita gente joga, 1% é muito dinheiro. Né? Então a empresa de bet, o que quer que seja, tem que dar função de probabilidade, tem que dar a estimativa do P, né? E aí o governo legisla, não, 60% é muito, vai ser 51. Né? Que é o que acontece nos cassinos dos Estados Unidos, por exemplo. Eu ia te perguntar justamente isso, Altair. Como que é essa questão da regulação em outros países? Já tem exemplos bons sobre isso? O único exemplo menos pior é o da Inglaterra. E aí o Gambling Act foi feito em 2002. Ele foi feito em 2002. Sabe quando foi aprovado? 2023. Por lobby. Ficou 20 anos lá o povo fazendo lobby para não deixar, porque o negócio era bom. Né? Assim, era bem feito, regulou bem. Então lá, não tem propaganda. Se você quiser, tem lugares, por exemplo, online, que você pode ter no celular, mas não é qualquer celular, tem várias restrições do aplicativo. Lá tem lugares físicos onde você pode jogar na bet online. Físico, você vai num lugar, e lá tá cheio de propaganda para não jogar, esse tipo de coisa. E aí a regulação é assim, no cassino também, todos os jogos, roleta, blackjack, poker, tem uma função de probabilidade ali. E é conhecida, o que você regula é o P, essa probabilidade. Né? E aí, por exemplo, o meu bet tá rodando, minha moeda, as pessoas estão jogando, eu falei que meu P é 51%. Aí de tempos em tempos eu vou lá, jogo a bet, pego um conjunto de respostas e vejo se bate. Se não estiver batendo, multa. Aí a gente começa a conversar. Pelo menos tem um exemplo que chega um pouco perto do que a gente precisa. Agora, Altair, bom, o estrago já está feito, como você falou, a gente está longe de uma regulação que ajude, e no meio de tudo isso tem aí uma contenção de danos. E aí eu fico pensando, existem iniciativas como, por exemplo, grupos de ajuda, coisas que já podem ser feitas hoje em dia para lidar com isso? Isso eu tenho dados também. Assim, a gente já tem grupos de pesquisa em psiquiatria, em saúde mental no Brasil, muito bons, aliás, grupos de pesquisa muito bons, sobre vício em jogo. Né? Todos estão lotados já. Não tem mais gente, a fila é gigantesca, assim, exatamente pela demanda de pessoas. Então a gente tem que, primeiro, ter um pouco mais de investimento para aumentar esses grupos. A gente já tem capacidade de tratamento para tratar essas pessoas e tal. O que falta é verba para aumentar o treinamento de mais pessoas para auxiliar, sabe? Então, assim, a gente sabe como lidar,
mas falta investimento para aumentar o contingente de pessoas dispostas a ajudar. Nesse sentido, como que funciona um tratamento para a pessoa que tá viciada em jogos? Então, tem alguns, né? Tem o individual e em grupo. Em geral, em grupo é mais eficaz. Lembra muito o Alcoólicos Anônimos, né? Que são pessoas que dividem suas experiências e tal. Em geral, isso tem muito bons resultados, mas, de novo, leva um tempo para você piorar, né? Para chegar num ponto, e leva um tempo para voltar. Aquela subida da ladeira no começo é bem difícil, vai ter recaída, e por isso o trabalho em grupo é importante, mas persevere. Persevere. E, de novo, assim, um recado final que eu acho que é importante, crie um lugar na sua vida onde você consiga ter conversas francas. Então, por exemplo, com esposa, marido, falar, putz, eu gastei o nosso dinheiro, sabe, o que a gente vai fazer e tal. Criar esses espaços de partilha, seja na terapia em grupo, é algo fundamental. E a gente tem capacidade de tratamento e qualidade de serviço aqui no Brasil. Pois é, agora você também é pesquisador, Altair. Qual que é a importância do investimento em pesquisa? Porque você trouxe tantos dados, tantas pesquisas aqui, isso tem sido fundamental também para combater o problema. Isso. Eu sou cientista mesmo, né? Quando eu assino no papel que vou preencher, eu preencho cientista, tá? E aí o cientista cuida das variáveis distantes para as pessoas se preocuparem com as variáveis próximas. Então, por exemplo, para você ir no show, no jogo de futebol, usufruir de coisas comuns, tem que ter o cientista que cuida do saneamento básico, para evitar guerra, do estado social e tal, da segurança. Eu trabalho com isso, né? Então, volta na questão do autocontrole e volta na questão da política. Em geral, as pessoas são imediatistas. Então, elas só querem coisas que favorecem elas no curto prazo. Investir na ciência é uma coisa de longo prazo que muitas vezes você não vê o resultado, né? Mas você vê no coletivo. Então, assim, uma recomendação é as pessoas começarem a ter interesse e seguirem iniciativas de divulgação científica. Conhecer o que é a ciência, e aí a definição de ciência que eu quero deixar para as pessoas meditarem, ciência é o uso do método científico por um agente que se auto-observa. Se você pega a ciência e aplica para o seu dia a dia, você se torna mais autocontrolado, entende melhor como as coisas funcionam, e aí consegue ser livre porque você controla aquilo que te controla. Tá bem. Altair, quero te agradecer muito por Prazer essa é conversa. Meu. Você trouxe muitos pontos importantíssimos para a gente pensar. Obrigado. E talvez caminhar um pouco para a gente melhorar esse cenário tão preocupante. Assim espero. Obrigado. Bom, e por aqui a gente encerra o BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência. Aproveita para acompanhar a gente nas redes sociais do Brasil de Fato. Também acompanhe as nossas reportagens no brasildefato.com.br. A gente se vê numa próxima. Tchau!